lá, essa eu acho que é a última aula que eu vou dar, tá certo? Então nós estamos concluindo aí o semestre, né, de psiquiatria, do 6º termo. Lembrando que esse semestre ele foi todo voltado, então, para a questão da psicopatologia, né, auxiliando, então, a descrição do paciente psiquiátrico, tá bom? Então, essa é a ciência que a gente usa. Neste momento, era o momento para a gente conseguir fazer essa formação, aprender como fazer, então, um exame do estado mental adequado, aprender a construir, né, a súmula psicopatológica, tá bom? E agora a gente dá essa pequena introdução, assim, sobre quais são as grandes síndromes, aquilo que acontece, tá? Eu vou falar, então, quais são as síndromes ansiosas e neuróticas, principalmente definir para você o que é ansiedade e o que é neurose. Vamos lá, a gente começa sempre pela questão da ansiedade. Então, definindo ansiedade e síndromes ansiosas, a ansiedade ela é definida como uma sensação vaga, difusa e desagradável de apreensão ou tensão expectante. Então, eu estou sempre apreensivo ou tenso com alguma expectativa, tá certo? Alguma coisa que pode acontecer. E é uma sensação vaga e difusa. Então, eu defino a ansiedade dessa maneira. A ansiedade pode ser acompanhada, ou geralmente está acompanhada, por sintomas físicos, como dispneia, taquicardia, tensão muscular, né, sudorese, tremores, e aí vai bastante sintoma físico. Vamos lá. A ansiedade, ela se distingue do medo por não estar ligada a um objeto ou situação específica. Se eu sei nomear isso, eu já tenho, então, ali uma fobia específica, um medo específico, entendeu? Ansiedade, essa sensação de ansiedade é aquela coisa mais vaga e subjetiva, tá? Ansiedade também representa um estado afetivo normal, então é natural, é normal ter esse estado afetivo, que aliás é bastante útil. Por quê? Pois faz com que o indivíduo fique atento a um perigo iminente, tá certo? E tome as medidas adequadas para lidar com a situação. Vamos trazer isso para a nossa prática diária. Hoje em dia, o que nos gera bastante ansiedade? Prof, a semana antes da prova, eu preocupado com a prova é o que mais me gera ansiedade. Então, eu fico atento para o perigo iminente. Qual é o perigo iminente? Poxa, eu tirar uma nota baixa e reprovar. O que eu faço? Eu tomo medidas adequadas para lidar com a situação. Quais são essas medidas adequadas? Eu parto para estudar. Certo? Vai lá, então. Assim como a dor, a ansiedade nos diz que algo está errado e leva a um aumento das chances de sobrevivência do indivíduo. Então, quem estuda, passa na prova, termina a faculdade, consequentemente vai sobreviver, tá certo? Depois, no entanto, a ansiedade pode se tornar patológica em determinadas condições. Então, quando ela é excessiva, tá? Quando leva a um sofrimento intenso, mesmo que um sofrimento subjetivo, mas um sofrimento intenso, ou quando causa algum prejuízo significativo nas atividades socioocupacionais ou na saúde física. Professor, eu fiquei tão ansioso antes de ir para a prova que eu tive sintomas intestinais tão graves que eu não consegui ir para a prova, eu tive que ir direto para o hospital. Opa, já é um sinal de alerta, esta ansiedade pode estar patológica, tá bom? Vai lá. Temos também, além de alterações na afetividade, alterações nas funções psíquicas, como uma labilidade na atenção, uma hipomnésia anterógrada, que seria uma alteração de memória. Se eu estou extremamente ansioso, você acha que eu consigo prestar atenção direitinho ali no que está acontecendo? Não. Posso estar logorreico, diminuição na latência de resposta, isso é uma alteração da linguagem. Então, sabe quando você quer muito contar uma história para sua amiga ou para o seu amigo, e você chega e você fala. Então, isso é uma alteração na linguagem ocasionada pela ansiedade. Pode ter uma alteração, né, no pensamento, ele fica bem acelerado, então você vai falar. Tipo, miga, eu vou contar essa história rapidão, tá certo?
Pode ocasionar, então, alterações no sono, como insônia intermediária, insônia inicial e até insônia terminal, que é aquela que a gente acorda 10 ou 15 minutos antes do despertador, de tão ansioso que nós estamos para os eventos do outro dia. Pode ter aumento ou diminuição do apetite, isso daqui é bem simples. Turminha, tem tendência a ser mais gordinho, seu apetite vai aumentar. Turminha, tem tendência a ser mais magrinho, seu apetite vai diminuir. Raramente pega o contrário, tá bom? E um aumento da sede e impulsividade, que aqui é aumento da vontade, da conação. E pode também ter uma hipercinesia, ou seja, eu ficar ali mais elétrico, tá certo? Continuando, então, as síndromes ansiosas ou a síndrome ansiosa, né? Ela é encontrada em 2 grandes transtornos, também é encontrada em vários transtornos mentais, mas aqui a gente cita esses 2 neste momento, que é o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico, tá? As definições, para quem é bastante curioso, do DSM-5 são, assim, perfeitas, entendeu? É por lá, é aquele manual de diagnóstico que nós utilizamos. Então, quem tem essa curiosidade, professor, qual é a definição específica de um transtorno de ansiedade generalizada e de um transtorno de pânico? Pode recorrer ao DSM-5, certo? Vale a pena. Transtorno de ansiedade generalizada, explicando de uma maneira bem sucinta, a ansiedade é crônica e praticamente contínua, ou seja, o paciente está sempre apreensivo, está sempre ansioso, então o próprio nome já diz, generalizada, e não atinge grandes picos de intensidade. Ele é aquela pessoa que está sempre irritada, sempre ansiosa, muitas vezes tem brancos na mente, entendeu? Muitas vezes isso já está atrapalhando no desenvolvimento das suas tarefas do dia a dia e não atinge picos. Isso não significa que o paciente que tem transtorno de ansiedade generalizada não possa ter um episódio de pânico, tá certo? Não um transtorno de pânico. São 2 definições diferentes. Vai lá. Seguindo, então, no transtorno de ansiedade generalizada, entre as manifestações físicas no transtorno de ansiedade generalizada, estão os tremores, as dores musculares, aquela cefaleia tensional, aumento na frequência urinária. Esse é um sintoma que sempre que eu estou ansioso, para mim acontece bastante, entendeu? Então, eu fico em alguma situação onde eu estou muito ansioso, eu tenho vontade de fazer xixi, tá bom? Palpitação, falta de ar e sudorese na axila, na barriga, nas mãos, né? Vamos, então, deixar o transtorno de ansiedade, que a gente já aprendeu, falar um pouquinho sobre o transtorno de pânico. Há episódios recorrentes de ansiedade, que são de grande intensidade e duram alguns minutos. Então, o transtorno de pânico ele é definido mais ou menos como o paciente tem um episódio, um ataque de pânico, consequentemente, ele fica com muito medo de ter um próximo ataque de pânico e ele começa a alterar a sua rotina no intuito de evitar esse ataque de pânico, tá certo? Então ele acredita que tudo que possa desencadear um ataque de pânico ele evita. Para a gente tentar definir, eu tenho ataques de pânicos por fobias específicas. Então tem pacientes que têm ataques de pânico quando entram no avião, porque tem medo de voar, medo do avião cair, ou medo de ficar trancado dentro do avião. Tem pacientes que têm ataques de pânico quando, sei lá, vê faca, ou vê algum bicho, ou whatever, certo? Então a gente tem que entender que o ataque, o transtorno de pânico, é o medo específico de ter um outro ataque de pânico. Oi! 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 Tem gente tentando entrar, desculpa interromper. Tem gente tentando entrar e tá falando que a reunião tá lotada. Eita, menina! Aceitei um agora. Lotada, mas não tem capacidade máxima, tem? Foi feito pelo @Oeste? Foi, tem sempre uma eu consegui entrar, era eu. Era você? Tá dando reunião lotada. Eu também nunca vi esse aviso, mas agora deu certo. Muito obrigada. Mas tem mais gente tentando. Tem? Aqui não apareceu ainda mais ninguém, mas eu tô de olho. Fala para, quem tá tentando, clicar em sair e participar de novo. Vamos tentar assim, né? Isso.
Vou continuar, então. Nós temos, então, um transtorno de pânico, como eu estava explicando, de uma maneira muito sucinta, de uma maneira muito enxuta, o transtorno de pânico é o medo de ter um outro ataque de pânico, é o medo específico de ter um ataque de pânico, tá? Isso é só para entender, pessoal, se você for olhar a definição do transtorno de pânico, a gente segue exatamente a do DSM-5, eu estou tentando falar aqui de uma maneira bem didática, tá bom? Vamos lá, então. No transtorno de pânico, durante o episódio de pânico, há uma grande riqueza de sinais e sintomas. Então, eu tenho palpitação, dor no peito, falta de ar, vertigem, sensação de desmaio, tremor, ondas de calor, calafrios, náuseas e formigamentos. Lembrando, como disse aqui no slide anterior, os ataques de pânico, né, episódios ali de pânico, eles duram alguns minutos, tá bom? Então, o transtorno de pânico, o ataque de pânico, ele dura pouco tempo. Ninguém tem um ataque de pânico que dura 7 horas, 2 dias ou 4 dias. O paciente, entre um ataque e outro, pode ter sintomas de ansiedade? Pode, mas ele não está em um ataque de pânico. O ataque de pânico é curtinho, alguns minutos. Então, nós falamos aí das síndromes ansiosas, tá certo? Principalmente do transtorno de ansiedade generalizada, do transtorno de pânico, para a gente entender, tá bom? E agora nós vamos falar de síndromes neuróticas. Então, eu tenho ansiedade e eu tenho neurose. Lembrando que o paciente ansioso tem algumas neuroses, entendeu? Ou o paciente neurótico também vai ter sintomas de ansiedade. Essas divisões, elas são bem teóricas, didáticas, para a gente diferenciar e conseguir organizar isso no nosso pensamento, tá bom? Síndromes neuróticas, definição. De acordo com uma visão psicanalista, tá? Psicanalítica, desculpa, as neuroses são frutos de tentativas ineficazes de lidar com conflitos e traumas inconscientes. Então, eu tento lidar com esses conflitos e traumas, e isto não é muito bem resolvido, tá? O que distingue uma neurose da normalidade é a intensidade do comportamento e a incapacidade do doente de resolver conflitos internos e externos de maneira satisfatória, tá bom? Então, neurose é essa tentativa de resolver esses conflitos. Consequentemente, essas neuroses se transformam em sintomas fóbicos, já que eu não lidei muito bem com esses conflitinhos, certo? Aí os conflitos são os mais variados possíveis, cada um vai ter o seu conflitinho. Esses sintomas podem se manifestar através de maneiras dissociativas e conversivas, que é um outro grupinho, ou através de maneiras hipocondríacas e somatoformes, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqueles que manifestam esses conflitinhos através de sintomas fóbicos. Lembrando que eu nunca sei quais são os conflitinhos. Não dá para falar assim, olha, quem não gosta de chocolate tem sintomas fóbicos, entendeu? E isso é um conflitinho com ele. Bom, quem tem uma briga com o primo tem sintomas dissociativos. Não tem essa regra, tá? Então, vai lá. Vamos ver quais são as manifestações, certo, das síndromes neuróticas, dos sintomas fóbicos. Então, ó, transtornos fóbicos. As síndromes ou transtornos fóbicos caracterizam-se por medos intensos e irracionais. Vocês já conseguem ver que o ansioso e o fóbico, ali tem uma intersecção, não tem como a gente separar totalmente. Professor, isso é só fóbico ou isso daqui é ansiedade? Está tudo ali um pouquinho misturado. Medos intensos e irracionais, desproporcionais, desencadeados por situações, objetos ou animais que objetivamente não oferecem ao indivíduo perigo real e proporcional à intensidade de tal medo. Então, eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm medo, sei lá, de gato. Então, quando vê um gato, a pessoa entra em um estado de pânico, né, ou tem até um ataque de pânico tão grande, ou assim, manifesta este medo aqui, ó, tão intenso, de uma maneira tão irracional, que nós identificamos que ele tem aí um transtorno fóbico relacionado a gato,
tá bom? Então é desproporcional o medo que ele tem de gato. Eu dei só o exemplo do gato, tá? Depois, nos fóbicos, aqui eu tenho uma fobia específica, tá certo? Que depois eu vou falar aqui, fobia simples ou específica. Eu tenho, então, agorafobia. É uma fobia, vamos ler aqui, ó. O medo e a angústia relacionam-se a um conglomerado de pessoas, como, por exemplo, supermercados, shopping centers, congestionamento, trânsito ou outros lugares, em espaços amplos ou em locais onde possa ser difícil escapar ou onde o auxílio ou presença de pessoas próximas não seja rapidamente acessível. Então, a agorafobia é este medo de ficar em um ambiente muito grande e exposto, tá certo? Tipo assim, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir sair daqui se acontecer alguma coisa? Será que eu vou... se tem alguém que eu conheço, se eu passar mal, que vai me levar para o hospital, tá bom? Por isso que fala que ele ocorre aqui, ó, geralmente em grandes locais, esse medo de não ser ajudado, tá? Temos, então, a fobia simples, certo, ou específica, caracterizada, então, por um medo intenso, persistente e desproporcional, como medo de animais, que foi aquele que eu citei, né, quando eu citei os transtornos fóbicos, como, por exemplo, barata, sapo, cobra, gatinho. Medo de ver objetos cortantes, como seringas, facas, vidros e agulhas, né? Medo de ver sangue. Então, os sintomas neuróticos, neurose não lidei com um conflito meu, certo? Isso vai ser manifesto de alguma maneira. Como vai ser manifesto? Através de sintomas fóbicos, que são medos. Os sintomas fóbicos, fobia simples, agorafobia. Ponto final. Fobia simples já diz o que é o medo específico de alguma coisa. Agorafobia é o medo de estar em uma situação onde você não vai conseguir ajuda, o medo de perder um controle, por exemplo, tipo assim, eu vou passar mal aqui no meio desse shopping e ninguém vai me ajudar, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho dos sintomas neuróticos, das síndromes neuróticas manifestados através de dissociação e conversão. Dissociação, perturbação, separação e isolamento de aspectos da mente e da personalidade, tá? Aqui, dissociação significa separação, rechaço de uma parte da mente inaceitável para o indivíduo. A dissociação pode ocorrer por meio de crises em que se perde parcialmente a consciência, tá? A pessoa se desliga do ambiente e de si mesma, com desmaio parcial e abalos musculares. Ou em episódios em que parte da memória é momentaneamente apagada, como a memória retrógrada de eventos traumáticos no passado. Então é assim, a dissociação é este desligamento, essa separação de parte da mente. Então o paciente dissociou, ele não lembra mais, ele perde, por exemplo, questões de orientação autopsíquica, fala seu nome, não lembro, fala quem você é, não sei, ou muitas vezes ele tem esse prejuízo da memória, mas o que aconteceu? Eu não lembro, certo? Então, assim, isso é a dissociação. É esta separação de parte da mente, tá? Justamente no intuito, lembrando de bloquear aqueles conflitos ou aqueles eventos traumáticos que ele não está conseguindo lidar, aquela neurose, tá bom? Depois nós temos os sintomas conversivos, então a conversão ocorre tipicamente a alteração nas funções sensoriais e motoras, tá certo? Que lembram sintomas neurológicos. Então eu falo o seguinte, uma regrinha mnemônica para a gente gravar. Conversão é igual convulsão. A convulsão, nós sabemos que ela é da neurologia. Então a conversão ela é parecidinha com a convulsão. Então, conversão é algo que lembra sintomas neurológicos, mas que, na realidade, claramente são distintos das condições neurológicas, tá certo? Continuando, então, aqui a conversão. A conversão de conflitos psíquicos inconscientes, desejos, temores e inaceitáveis para, assim, a conversão de um conflito psíquico para o corpo. Conversão aqui significa, portanto, salto do plano psíquico para o plano de sintomas corporais.
Transtornos conversivos. O transtorno conversivo no DSM-5 são quadros em que um ou mais sintomas de alteração de função motora ou sensorial psicogênica estão presentes. Os sintomas devem causar sofrimento e ou disfunção e não são explicados por causas neurológicas ou médicas somáticas. Então, eu não tenho ali, por exemplo, uma alteração no eletroencefalograma. Indo para a última partezinha da nossa aula, eu tenho, então, as questões hipocondríacas e somatoformes, que é uma outra manifestação de sintomas neuróticos. No transtorno hipocondríaco, né, transtorno de ansiedade de doença, no CID-10, ou nosofobia no DSM-5, vamos lá, predominam os temores e as preocupações intensas, com a ideia de ter uma patologia grave, então isso daqui predomina isso, né? Essas ideias surgem geralmente a partir de sensações corporais ou sinais físicos mínimos ou insignificantes. Então, o paciente hipocondríaco, ele tem, sim, alguma doencinha que faz com que ele aumente isso, tá certo? E o termo somatização tem uma significação ampla referente ao processo pelo qual um indivíduo padece em seu corpo sintomas físicos que não têm origem exclusiva de doença física. Então, na hipocondríaca tem uma doencinha física que vai ser aumentada, tá certo? Já na somatização, eu não tenho doencinha física que explica aquela manifestação de sintomas, que não tem origem exclusiva em uma doença física, mas se relacionam bem mais com a dificuldade, com as dificuldades psicológicas, psicossociais e interpessoais. Então, turminha, bem rapidinho, recapitulando, nós falamos hoje aqui de síndrome ansiosa ou síndrome de ansiedade, no qual tenho dois grandes transtornos. Transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico, tá certo? Depois nós falamos um pouquinho de neurose, tá bom? Nós sabemos que as neuroses são, então, tentativas ineficazes de lidar com conflitos internos, com traumas. Consequentemente, essas neuroses são manifestadas por sintomas fóbicos, que são aqueles medos específicos, né, ou a agorafobia, dissociativos e conversivos. Dissociação é aquela separação parcial da mente, então tem uma perda parcial da memória, e conversivo é algo que lembra um pouquinho, né, lembra, digamos assim, a questão neurológica, a convulsão. Hipocondríaco tem uma doencinha orgânica, mas ele aumenta os sintomas, e somatoformes, ele produz sintomas sem estar intimamente vinculado a uma base orgânica. Ok, é bem simplesinho, é bem tranquilo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, por favor. Senão a gente já segue aí a aula para a Carol, que vai fazer a segunda parte. Falei que ia ser bem rapidinho, é esse o recadinho de hoje. Antes das perguntas, posso só fazer um comentário? Por favor. A sala está falando que está cheia, tem 100 alunos e que não aceita mais ninguém. Eu estou tentando aceitar o pessoal, mas não está dando certo. A gente vai terminar as perguntas agora com o Samuel e a gente vai abrir uma outra sala. Aí eu vou pedir, Samuel, se você puder abrir a sala com o seu login da Unoeste, porque eu não sei o que está acontecendo. Está falando que 100 é o limite. Nunca aconteceu isso. Da psiquiatria. Vou colocar para gravar, a gente vai disponibilizar, tá? Essas aulas gravadas para vocês lá no Aprender. Os meus slides já estão no Aprender também. Bom, durante a aula, gente, eu vou espelhar a minha tela. Se vocês tiverem perguntas, eu peço para que vocês perguntem pelo áudio, tá? Porque eu não vou ficar visualizando o chat. Então, fiquem à vontade em perguntar, interromper, qualquer consideração que vocês quiserem fazer no meio da aula, tá bom? Deixa eu só iniciar a gravação e a gente começa.
Então, aqui acho que a gente vai ter um problema de novo. Eu recebi uma mensagem falando que algumas pessoas serão removidas da reunião devido a um problema técnico. Professora, boa tarde. Eu vou sair da reunião porque eu tô de atestado, só que como a aula era online, eu resolvi assistir, mas então eu vou sair. Não, imagina, pode ser que essa pessoa que vai ter que sair é o Samuel, que ele tá duplicado aqui, que eu tô na conta do Samuel e ele entrou. Ah, então tá. Tá, mas caso alguém seja removido e acontecer esse problema de superlotação, que eu já estou comunicando ao Noeste, a aula vai ficar gravada e disponibilizada. Tá bom, então. Obrigada. Imagina. Pronto. Será que alguém foi removido? Acho que não. Então vamos começar. Alguém só me confirma, por favor, se vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá ok. Bom, gente, então vamos continuar a aula do Samuel, falando das síndromes psiquiátricas. Na verdade, essa aula foi invertida, né? Na verdade, ela começaria comigo, que eu dou uma breve introdução aí, o que são síndromes, né? Pra gente diferenciar aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala em psiquiatria, como a gente já até discutiu na nossa aula de entrevista, a gente lida com transtornos mentais que às vezes tem um difícil diagnóstico, porque a gente não tem, né, aqueles recursos de exames de imagem laboratoriais para a gente fechar o diagnóstico do paciente. Ele é completamente clínico, né, pela história, pela anamnese e pelo que a gente está vendo, que é o exame psíquico, né, como que o paciente está se apresentando naquele momento para a gente na consulta. Então, para a gente conseguir protocolar, seguir uma uniformidade, né, para fechar diagnóstico de uma forma mais assertiva, criou-se os manuais diagnósticos, que a gente usa o CID-10, né, no Brasil principalmente, o DSM-5, que é americano, onde tem um checklist lá de sintomas de cada transtorno para a gente conseguir definir as doenças, né. Então, vocês aprenderam ao decorrer aí desse semestre. Deixa eu só aceitar um colega aqui. Ô, prof, ela tinha sido removida, eu acho. Ela mandou aqui no grupo. Ah, então, mas agora deu certo? Já tá aí? Chama a Amanda. Essa foi a Amanda que entrou? Não foi. Ela falou que vai tentar entrar de novo. Tô falando aqui pra ela tentar. Consegui entrar. Ah, deu certo. Prontinho, tá. Que bom, Amanda. Bom, então, me perdi. Onde eu estava? Alguém lembra? Todo mundo se perdeu. A senhora falou sobre o DSM-5, que é o dos Estados Unidos. Tá. Então, pelo DSM-5, a gente acaba se baseando um pouco mais na nossa prática, tá? A gente usa mais ele no nosso dia a dia, ele é mais simples e parece que condiz mais com a nossa prática mesmo, tá? O CID-10 a gente acaba usando mais para colocar os Fzinhos, né, na hora de colocar no atestado, qual é o diagnóstico do paciente, que a gente coloca em código, tá bom? Então, ao decorrer do semestre, nós aprendemos o exame psíquico, quais são as funções mentais dos pacientes, o que é normal, o que é alterado, né? Então, a gente aprendeu basicamente os sintomas. E agora, nessas aulas, a gente vai reunir esses sintomas e colocar dentro de síndromes, né? O que é uma síndrome? Conjunto de sinais e sintomas que o paciente apresenta. Isso quer dizer que uma mesma síndrome, ela pode estar presente em vários transtornos. Porque na psiquiatria, quando a gente fala transtorno, seria a mesma coisa que doença. Tá? Doença e transtorno é a mesma coisa. Então, uma síndrome, por exemplo, ansiosa, ela está presente em vários transtornos. Vocês viram com o professor Samuel. A gente vê síndrome ansiosa como um conjunto de sintomas de ansiedade presentes no transtorno do pânico, que é um tipo de doença, e no transtorno de ansiedade generalizada. É outro tipo de doença, entendem? Então, síndrome a gente vai ver em vários transtornos. Então, quando a gente faz raciocínio diagnóstico, que é muito legal a gente
pensar dessa forma é começar pelo diagnóstico sindrômico. Você reúne aqueles sintomas e sinais que você está vendo ali na frente, vai para o diagnóstico sindrômico, isso vai já dar uma restringida no seu leque de opções de transtorno, e a partir dali você vai refinar a sua entrevista a partir desses sinais e sintomas para definir qual é o diagnóstico do paciente, tá? E também porque, gente, na psiquiatria é um pouco questionada a questão de transtornos. Todo ano muda alguma coisa, ou pelo menos quando tem, né, reformulação. A gente já está no CID-10, o DSM já é o quinta edição. Então vão se mudando critérios diagnósticos, principalmente por conta, né, dessa falta de informação técnica mais objetiva, né, que na psiquiatria a gente ainda não tem, que a gente está avançando, cada vez a gente está vendo mais. Então, vão se mudando os critérios diagnósticos. Então, pensar em síndrome, em sinais e sintomas, você já vai pensando que via neurológica que está alterada, que tipo de receptor, e aí que a gente vai entrar com medicação. Hoje o psiquiatra, ele pensa muito além do transtorno. Então, a pessoa tem depressão, eu trato com tal remédio. Não é mais assim. Se você pensar que depressão tem um monte de sintomas diferentes, um em cada pessoa diferente, é melhor você pensar o porquê daquele sintoma, de onde que ele vem, que via que deve estar alterada, qual que é o neurotransmissor mais relacionado, e aí eu vou colocar uma medicação mais específica para aquilo, tá? Então, a gente tem que ampliar a nossa cabeça, não ficar preso só nessa coisa de CID, DSM, critério diagnóstico. Claro que isso vocês vão ver mais no termo, né? Então, o sexto termo, ele é focado na semiologia, né? Então, a gente não entra aprofundando para vocês o que é tal transtorno, qual que é o tratamento, a gente nem fala de tratamento por enquanto. Mas quando vocês chegarem no nono termo, vocês vão ter já a base de diagnosticar síndromes. E aí vocês vão ter mais facilidade de conseguir dizer qual que é o transtorno do paciente. Professora, aproveitando a pausa, mês passado a OMS liberou o CID-11, que vai entrar em vigor em 2024. E daí, estudando sobre isso, eu vi que o CID, o DSM-5, se eu não me engano, ele é de 2014 e ele não traz as doenças, os transtornos relados à internet, smartphones, como vai trazer o CID-11. Existe previsão de uma nova liberação de DSM-5? Porque, pelo que eu li, no DSM-5, eles justificam que eles não trazem ainda esse transtorno porque até o momento não haviam estudos específicos que comprovassem essa ideia, não sei se ideia, mas do transtorno ligado à internet. Até o momento, só que agora, então, já é aceito, etc. Daí esse DSM-5 ele não acaba se tornando obsoleto em relação a isso? Eles vão criando, às vezes não vai mudar, não vai passar para o DSM-6, mas eles vão criando adendos no DSM. Isso acontece com alguma frequência. Então, provavelmente, saindo do CID-11, né, com já esses critérios diagnósticos, o DSM tem uma tendência mundial, né, aos manuais seguirem um padrão, né, e aí inserir no DSM-5 esse adendo dos transtornos relacionados à internet, que é super prevalente, né, e a gente já tem agora estudos para conseguir diagnosticar e tratar, né. Mas é isso, é o que eu tô falando, gente, cada hora vão surgindo mais coisas, vão surgindo doenças novas. O que será que não vai vir depois da pandemia, né? A gente já teve pacientes que a gente pegou que pós-Covid, o paciente nunca teve nada de transtorno psiquiátrico, pós-Covid abriu um quadro de mania, que parecia bipolar. E nunca a gente ouviu falar disso. Pacientes com psicose que se mantém, né, por muito tempo, quadros demenciais, né, isso é o que mais a gente está tendo, problemas de memória relacionados ao Covid. Então, provavelmente vão surgindo mais diagnósticos. Só que se a gente se ater a isso, que a gente tem síndromes, que a gente tem sintomas, e aí a gente já entendendo a fisiopatologia, que vocês vão aprendendo no termo, né, o que acontece no cérebro, aonde que acontece? Por isso que cada vez mais a psiquiatria está muito próxima da neurologia, tá? A gente já tem toda essa informação. Então, a gente vai avançando, as coisas vão se modificando, mas vocês precisam entender as síndromes, ok? Ok, obrigada. Imagina. Bom, então as síndromes principais, a gente tem mais do que essas, tá bom? Mas a gente quer que vocês foquem, porque vocês estão se formando clínicos e não psiquiatras, tá? O que vocês precisam saber é a síndrome psicótica, depressiva e maníaca, que eu vou falar agora, e a ansiosa e neurótica, que o Samuel já comentou com vocês.
Então, a gente vai começar primeiro na síndrome psicótica, que é assim, você fala assim, professora, qual que é a síndrome mais cara da psiquiatria? Historicamente, né, a gente vai pensar na síndrome psicótica, que é onde estão as pessoas que romperam com a realidade, tá? Então, psicose nada mais é que uma pessoa que está apresentando mudanças do funcionamento psíquico que estão fora da realidade, que não condizem ao que realmente está acontecendo. Então, vai entrar aqui delírios, alucinações, então, imaginar coisas que não existem, escutar coisas que não existem, tá? Então, a síndrome psicótica é a cara da psiquiatria. E não só é a cara da psiquiatria, mas é, infelizmente, né, a síndrome mais neurodegenerativa que a gente tem. Porque a psicose, quando ela está acontecendo, a gente está tendo uma descarga de neurotransmissor, principalmente da dopamina, que é muito tóxica para o cérebro. Então, quando a gente fala das síndromes psicóticas, a gente tem que pensar que é um paciente grave, porque ele está tendo perda neuronal. Tá? Então, a doença mais clássica das síndromes psicóticas é a esquizofrenia. E a gente sabe que a esquizofrenia vai ter uma degradação da funcionalidade do indivíduo importante, principalmente se não se controla os sintomas logo de começo. Então, a síndrome psicótica, ela é a perda do contato com a realidade, e isso vem quase sempre acompanhado de uma dificuldade de crítica e insight, porque a pessoa acredita realmente naquele mundo paralelo que ela criou. Né? Então você pode falar para ele, não, mas isso não está acontecendo, você não está vendo, ninguém está te perseguindo, os alienígenas não te abduziram. E a pessoa tem certeza que aquilo aconteceu, você não contesta. Então a psicose é difícil de tratar também por conta disso, porque o indivíduo não se vê doente e aí ele não aceita o tratamento. Tá? E aí é o nosso desafio, que a gente vai aprendendo a lidar com isso. Tá? Aqui, então, são os transtornos que a gente vê sintomas psicóticos. O mais clássico, esquizofrenia. Mas a gente tem, por exemplo, o transtorno esquizoafetivo, que é como se fosse uma mistura de transtorno de humor, desde depressão ou bipolar, misturado com uma esquizofrenia, tá? Um diagnóstico difícil, bem longitudinal que a gente faz. Outras psicoses, aí aqui vai entrar a psicose induzida por droga, né? Que é muito comum a gente ver, com muita frequência, né, relacionada principalmente com maconha, transtorno psicótico breve, que é aquela psicose que dura menos de um mês, transtorno delirante persistente, que o paciente fica com delírios, mas fica só nos delírios, ele não tem alucinações, enfim. Esses critérios diagnósticos, para saber o que é esquizofrenia, o que é esquizoafetivo, vocês vão ver lá para frente, não se preocupem agora. A gente vai entender primeiro o que é uma síndrome psicótica. Mas é importante lembrar que a gente encontra a psicose também nos transtornos de humor. E isso gera um pouco de confusão. Quando a pessoa pensa em depressão, não é todo mundo que sabe que pode ser que na depressão o paciente pode ouvir vozes, tá? Ter alucinações ou chegar a ter delírios. E aí, quando o indivíduo se depara com isso, fala, nossa, tá com esquizofrenia, então. Não. Os transtornos de humor podem cursar, e muitas vezes cursam com uma síndrome psicótica. Então, olha só, pode acontecer duas síndromes ao mesmo tempo, numa mesma pessoa. Essa pessoa pode ter uma esquizofrenia e pode ter tanto uma síndrome depressiva quanto uma síndrome psicótica, tá? Então, a gente está pensando aqui em sinais e sintomas. Bom, e o que é, então, uma síndrome psicótica, né? A gente tem, dentro da síndrome psicótica, 3 síndromes diferentes. São 3 grupos de sintomas, tá? Que são bem diferentes uns dos outros. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, mas já para antecipar para vocês. A síndrome positiva, como que a gente vai decorar isso? Positivo parece que é mais, então é criação de algo mais, entra delírio e alucinação. Então, é quando o paciente está criando algo que não existe, tá? Então, a gente pensa na síndrome positiva. A síndrome negativa é para baixo, é quando o paciente fica apático, ele perde a vontade de fazer as coisas, ele parece indiferente, não expressa mais afeto. E a síndrome desorganizada, o nome já diz, desorganiza o pensamento e o comportamento, o paciente faz coisas confusas, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma. Mas, essas síndromes, as 3 acontecem na síndrome psicótica, elas acontecem juntas
mas às vezes acontece uma predominância da síndrome positiva com pouca coisa do negativo, ou às vezes é mais desorganizado e pouquinho do positivo, então isso pode acontecer. Por isso que no mesmo transtorno, cada pessoa apresenta, né, sinais e sintomas diferentes. Nunca é uma esquizofrenia igual a outra. Tem pessoas que têm mais sintomas negativos, por exemplo, tá bom? Então vamos diferenciar aqui as síndromes. Síndrome positiva, então como eu falei, ó, criação de algo novo, tá? Alucinações, isso daqui a gente já viu, né? O que é alucinação? Alteração de senso-percepção, nosso sensório. Ver coisas que não existem, escutar, né? Alucinações auditivas, táteis. Pode ser ilusões, que é quando a gente tem ali um objeto, né? Presença de delírios, e delírio é uma alteração de pensamento. Então, o paciente imagina uma história que não existe. O delírio mais comum de acontecer nas síndromes psicóticas é o delírio persecutório, né? Então, estão me seguindo, a polícia está atrás de mim, instalaram câmeras pela casa, a minha família vai me envenenar. Então, esse tipo de pensamento de coisas irreais, isso são delírios, que pode ser também delírios de grandeza, né? Eu sou muito rico, eu sou poderoso, eu sou rainha da Inglaterra, enfim. E aí, vocês imaginam, né? Qualquer coisa pode ser um delírio. Então, vai da imaginação fértil de cada um, tá? Na síndrome positiva, pode vir acompanhado de um comportamento bizarro, tá? Então, porque é um paciente que está imaginando um monte de coisa. Imagina alguém que está achando que está sendo perseguido por alienígenas. Pode ser que ele coloque, sei lá, um papel alumínio na cabeça, porque aí ele acha que as ondas, né, que os alienígenas vão mandar não vão interferir no cérebro dele. A gente já escutou coisas do tipo. Então, o paciente se veste de uma forma estranha, ele se esconde, ele fica coberto, né, ele tem medo, então ele passa o dia inteiro, mesmo no calor, com uma coberta na cabeça, tá? Pode gerar atos impulsivos também, porque imagina uma pessoa que está produzindo, né, tantos delírios, alucinações, ele pode ter muito medo, então ele pode ser que você se confrontar com ele seja mais agressivo, ou ele tem uma reação de fuga mais intensa, tá? A agitação psicomotora, a gente sabe que um paciente psicótico ele pode ficar agitado, podendo chegar à agressividade, por quê? Ele está com medo, ele está vivenciando experiências que não estão acontecendo, né? Vai saber o que essas vozes estão dizendo para ele fazer. Então, a agitação é comum, o paciente fica inquieto, ele fica angustiado. E pode acontecer produções linguísticas novas, são os neologismos que a gente viu, né? O paciente que cria palavras, né? Então, por exemplo, a doutora Célia trazia nessa aula o exemplo de um paciente dela que a gente falava que a lua chamava Bia. Lua para ele era Bia. Então, se você não entendesse o contexto da situação, você nunca entendeu o que ele estava falando. Porque ele estava falando que a Bia, né, ela era redonda e ela estava nua, aparecia à noite para ele, todo mundo, nossa, que Bia é essa? E no fim era a lua. Então, o paciente pode criar até novas palavras. Né, ali no exame psíquico pode acontecer na síndrome positiva. E a síndrome negativa? A negativa, como eu falei, é como se tivesse o paciente indo para baixo. O que é isso? Primeiro, o distanciamento afetivo. É aquele paciente que não transmite mais as emoções. Então, esse distanciamento ele pode chegar até um embotamento afetivo, que é quando o paciente não transmite nada de emoção. Então, ele ganha na loteria, ele está com aquela mesma cara de passado de sempre. Né? Você está contando uma piada, ou você fala uma coisa triste, o paciente está lá com aquela mesma cara, ele não demonstra emoção, ele até pode sentir tristeza, mas é tudo com menor intensidade e a demonstração disso também é mais difícil. Alguém tinha entrado aqui, mas sumiu. E aí o paciente ele vai evoluindo com uma retração social. E isso é um problema na síndrome psicótica, porque o paciente começa a se isolar da sociedade, gera muito prejuízo, aquele paciente que não tem mais amigos, que não se importa tanto em estar com a família, vai ficando cada vez mais sozinho. Empobrecimento da linguagem e do pensamento, então ele já não cria mais tantas ideias, ele não cria mais planos, né, ele não tem mais expectativas, quando ele vai conversar, é aquela conversa pobre, com poucas palavras mais simples, né? O pensamento vai ficando rústico. Então, isso é uma demonstração da toxicidade que é uma psicose, que a gente está tendo perda de neurônio.
Existe prejuízo da vontade, o paciente fica apático, ele não quer, tanto faz, né? Para ele ficar o dia inteiro na varanda olhando para fora, tá bom. Perde-se o pragmatismo, então aquela coisa de construir, de fazer no passo a passo, né? Então, para mim cozinhar, né? Para mim fazer lá sei lá, uma lasanha, né? Então, primeiro eu preciso saber quais são os ingredientes, eu preciso comprar eles, eu preciso organizar a bancada, eu preciso começar cozinhando a massa. Então, ele perde essa sequência do que tem que ser feito e deixa de saber fazer as coisas. Autonegligência, isso geralmente é demonstrado aí como uma perda da higiene pessoal. O paciente deixa de se cuidar, deixa a barba crescer, já não coloca roupas que achava que antes eram roupas legais, não toma banho, né? Isso gera muito problema entre família, a família briga, fica bravo, acha que é porquice, né? E na verdade esses são sintomas. E lentificação e empobrecimento psicomotor. Lentificação mesmo, o paciente fica lento para se mover, para falar, para pensar. Pode ter aquele aumento da latência de resposta, que ele demora, né, para responder uma pergunta. Então, gente, o paciente com esquizofrenia não necessariamente vai ter tudo isso daqui, tudo da síndrome positiva. Tem paciente que é mais um, que é mais outro, tem a presença de um sintoma e não tem o outro, tá bom? E a síndrome desorganizada, tá? A desorganização psíquica e comportamental. Então, o pensamento desorganizado, às vezes o paciente não fala mais lé com cré, não sabe nem onde está, não consegue formar uma frase, pode chegar a ter um comportamento desorganizado, que é fazer coisas sem sentido, né? Guardar a carteira dentro da geladeira, fazer xixi pela casa toda, né? Já não conseguir saber onde tem que dormir, às vezes dorme no chão. Então, assim, o paciente pode ir perdendo mesmo toda a função psíquica com uma desorganização psíquica, né? Essa síndrome desorganizada, ela reflete em todos os aspectos do exame psíquico, tá? Então, também inclui aí pensamento, percepção, fala, psicomotricidade, tudo se altera. O afeto na síndrome desorganizada é inadequado, porque o paciente ele não está pensando, né, de uma forma coerente, então às vezes ele dá risada do nada, né, ele fica nervoso do nada, e às vezes é ambivalente. O paciente desorganizado ele tende a ficar quero, não quero, agora eu vou, daqui a pouco eu não vou mais. Então você fala, vamos internar? Não, vou internar. Daqui a pouco, não vou mais, ninguém põe a mão em mim, né? Isso acontece. A atitude pode ser uma atitude pueril, tola, que é quando o paciente fica infantilizado. Tem paciente que fala até com voz de criança, volta a brincar de boneca, né? Então isso demonstra, né? Olha só o quanto que a gente tem de perda cognitiva envolvendo aí uma síndrome desorganizada, tá? A gente diz que aí é o ápice da perda neuronal numa síndrome psicótica. Então, é um paciente que a gente precisa intervir rápido, tratar rápido, intensivamente, muitas vezes, para tentar resgatar. Porque a gente sabe que, por exemplo, uma esquizofrenia não tratada, com o tempo, o paciente vai perdendo tanto neurônio, que o paciente às vezes começou com mais sintomas positivos. Então, ele tinha delírio, alucinação, lá, persecutório, ouvia as vozes, mas ele conseguia trabalhar, ele conseguia cuidar da casa, ele cuidava da própria higiene. E com o tempo, com esses sintomas, vai perdendo neurônios, o paciente vai ficando desorganizado. E aí, com os anos, o paciente tem muito mais esses sintomas, né, do comportamento bizarro, do paciente que não mais produz um discurso coerente, que parece infantilizado, que não fala mais concreto. Tá? Então, isso pode ser também de caráter evolutivo, a mudança dos sintomas. Gente, tudo certo na síndrome psicótica? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguém? Tudo certo. Então tá bom. Bom, então agora a gente vai passar para a síndrome depressiva, tá? Que também aí é uma, quando a gente pensa em psiquiatria, a depressão vem na nossa cabeça, ainda mais agora, né? Cada vez mais a gente vê pessoas com depressão. Na síndrome depressiva, essa imagenzinha sem cor, de uma nuvenzinha cinza em cima da cabeça do paciente, mostra bem o que é estar passando por uma depressão. O mundo fica cinza, fica sem graça, fica triste, né? E síndromes depressivas estão presentes em vários transtornos, assim como a psicótica. O mais
clássico é o transtorno depressivo maior, que é o que a gente chama de depressão, tá? Mas a gente pode ter uma síndrome depressiva, que são conjuntos de sinais e sintomas depressivos, por exemplo, no transtorno bipolar. No transtorno bipolar, o paciente ele vai ter momentos da vida que ele vai ter uma síndrome depressiva e momentos da vida que ele vai ter uma crise, sintomas, uma síndrome maníaca, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Transtorno esquizoafetivo, que é aquela mistura aí de esquizofrenia com transtorno de humor. Pode-se encontrar síndromes depressivas em doenças clínicas, isso a gente tem que pensar para diagnóstico diferencial. Então, uma pessoa com hipotireoidismo, carcinoma de pâncreas, até infecção pelo vírus da influenza, vai lá saber como vai ser do Covid, tá? A gente tem visto, né? Também porque, imagina uma pessoa que está internada com Covid, com medo de ser entubada, claro que o humor vai ficar muito mais depressivo, né? Então, os sintomas depressivos, eles são muito reativos também ao que acontece no nosso dia a dia. Pode até estar relacionado ao uso de medicação. As medicações que mais provocam sintomas depressivos são os antihipertensivos, aí principalmente os beta-bloqueadores, aqueles mais antigos, alguns neurolépticos, que são medicações da psiquiatria, e a sinalizina também, tá? Então a gente vai ter que fazer aquela anamnese completinha para fechar o diagnóstico. E o que é, então, uma síndrome depressiva? Quais são os sintomas? Olha só em quantas áreas a gente tem alteração aí depressiva. Afeto, esfera neurovegetativa, pensamento, cognição, autovaloração, volição, psicomotricidade e psicose. Então, em cada uma delas, vamos ver o que apresenta. No afeto, o afeto aí está uma das principais sintomas. A gente fala que são os sintomas assim centrais da depressão ou sintomas nucleares, tá? O sintoma nuclear de uma depressão é a tristeza, deixei aqui em negrito para vocês, que é o humor triste. A pessoa sente-se triste, tá? Tem pensamentos tristes. Então, o afeto está alterado. Mas dentro do afeto a gente pode ter choro fácil, que é chorar muito, um sentimento de falta de sentimento, aquela pessoa mais apática, nossa, eu não sinto nada, não sinto nem vontade de chorar, nem vontade de rir, é como se eu estivesse neutra. Sensação de tédio, de irritação, né? Então estoura com tudo, não tem paciência. Angústia, sentir uma bola presa na garganta, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Ansiedade, e olha aqui como que se sobrepõe as síndromes, né? Então a gente pode ter uma síndrome ansiosa dentro de um transtorno depressivo também. Então, às vezes, a síndrome, elas aparecem muito correlacionadas. É comum um transtorno depressivo ter sintomas ansiosos e não necessariamente ter também um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, ser só depressão, tá? Desespero, né? Parece que nada vai dar certo, que é a desesperança, né? Então, não vai ter solução, não vou sair disso. Na esfera neurovegetativa, né? O outro sintoma nuclear é a anedonia. A anedonia é a perda do prazer, né? Nada mais interessa. O que eu gostava de fazer antes não tem mais graça, não ligo mais de jogar futebol, não ligo mais de assistir série, meu trabalho já não me satisfaz, tá? Fadiga, que é um cansaço, desânimo, uma falta de energia, né? Não tem vontade de ir fazer. Insônia ou hipersonia, e aí o mais comum é a insônia, que é a dificuldade de dormir. Alterações do apetite, pode ser desde aumento a redução, mas o mais comum na depressão é a redução do apetite. Redução da libido, que é a perda da vontade de ter relação sexual, ou até a diminuição da resposta sexual, que é o paciente que até tem a vontade, mas não consegue ter uma ereção, não consegue chegar ao orgasmo, a relação sexual não é tão mais interessante. Alterações de pensamento. O paciente fica pessimista, nada vai dar certo, não vou conseguir. Ideias de culpa, isso é muito frequente, né? Então, as síndromes depressivas, elas podem surgir depois de uma perda, por exemplo. Uma perda do emprego, perda de um ente querido, tá? O luto está muito correlacionado de ser um gatilho para uma síndrome depressiva. E aí a pessoa se culpa por tudo, é minha culpa que a pessoa faleceu, eu devia ter feito isso, né? Ruminações é quando o paciente fica tendo aquele pensamento repetitivo, toda hora pensando naquilo, né? E sempre pensamentos ruins, negativos.
Ideias de morte, que é quando o paciente pensa, nossa, podia Deus me levar, acontecer alguma coisa, ou chegar até a ter ideação suicida, né, ou tentativa mesmo. Aí o paciente tem pensamento de tirar a própria vida, de ser realmente uma morte de forma ativa. Né, é um estado de gravidade muito maior. E é o que a gente mais tem se preocupado hoje em dia. Sobre cognição, então, o nosso raciocínio e memória fica diferente, o paciente está focado ali só em coisas tristes. Então, ele não vai focar mais tanta atenção nas coisas. Então, tem um déficit de atenção, ele não está prestando atenção, ele não está interessado, nada mais tem graça. Déficit de memória, porque ele não focou a atenção, ele não memoriza. Dificuldade de tomar decisões, então fica aquela pessoa indecisa, que prefere nem decidir nada. E até a que a gente chama de pseudodemência, que seria, então, uma síndrome que simula a demência, que parece um Alzheimer, mas, na verdade, é causada por uma depressão. Então, o paciente não lembra mais que dia é hoje, pode chegar a extremos, né, de não conseguir formar uma frase, em casos de depressão mais grave. Então, chega um vozinho lá, que ele não consegue, né, mais somar, não consegue se planejar, já não consegue pôr a roupa direito, erra o nome dos filhos, não lembra o nome dos objetos, e você vai ver tudo tem relação com uma síndrome depressiva grave. A gente chama isso, então, de pseudodemência. Trata-se a depressão e a cognição volta ao normal. Existem alterações de autovaloração, que é o que a pessoa sente a respeito de si mesma, né? Então, baixa autoestima, se acha feio, se acha imprestável, né? Que não consegue fazer nada, esse sentimento de ser incapaz, de vergonha, né? De falar que é um lixo, né? Essa autodepreciação, né? Se sentir, assim, uma pessoa ruim. Muda também a evolução e psicomotricidade. Então, o paciente que não tem ânimo, então ele fica mais na cama, não quer sair de casa, demora para responder, que é esse aumento da latência de resposta, lentificação, reduz fala, o paciente não quer conversar. Em depressão, geralmente, ele fica mais quieto, as respostas são mais curtas, né, e pode chegar até um negativismo, aquele paciente que se nega a conversar. E casos mais graves, que a gente não vê tanto hoje em dia, porque, né, a gente já tem bons tratamentos, mas pode chegar até a catatonia, né, que é aquele paciente que não responde a mais nenhum estímulo externo. E aqui entra-se também a síndrome psicótica, né? Então, numa síndrome depressiva, a gente pode ter sintomas ansiosos, a gente pode ter sintomas psicóticos também. E aqui a psicose relacionada à depressão vai ser aquelas ideias delirantes relacionadas ao humor. Então, uma pessoa triste, ela vai ter que tipo de delírio? Ela pode ter delírio, por exemplo, que o mundo acabou, que todo mundo vai morrer, que, por exemplo, Deus está punindo as pessoas, vai mandar fogo, né? Então, muito conteúdo místico relacionado aos delírios na depressão. Pode ter alucinações que são, geralmente, então, congruentes com o humor. Então, as vozes falam, você não presta, se mata, sai daqui, ninguém gosta de você, vê pessoas mortas, tá vendo? Tudo um conteúdo triste. Pode ter ilusão, pode ter ideação paranoide, que é ficar naquela sensação de que, será que estão falando mal de mim? Será que tem alguém querendo me prejudicar ou não? A pessoa fica ali naquela dúvida, tá? Então, olha só a imensidade de sintomas que podem acontecer numa síndrome depressiva. E cada pessoa vai ter um tipo de sintomas, mais de uns, mais de outros. E também com nível de gravidade diferente. Certo da síndrome depressiva? Ficou alguma dúvida? Não? Então vamos dar sequência. Agora a gente vai falar do contrário da depressão. Síndrome maníaca. E aqui fica tudo colorido, fica tudo pra cima, tá? Síndrome maníaca, mania, a gente encontra, né, principalmente aí no transtorno bipolar. Então, é aquele paciente que teve um mês lá do ano que ficou depressivo, passou um tempo, ele ficou mais um mês em mania, eufórico, agitado, fala muito, aquela pessoa que está ligada no 220. Então, isso é o transtorno bipolar. Pode acontecer no transtorno esquizoafetivo, que a gente já falou. Algumas condições médicas podem desencadear a mania, por exemplo, neurosífilis, lúpus sistêmico, síndrome de Cushing, Covid, pelo visto, né, a gente teve casos aqui no pai.
Induzido por substâncias também, por exemplo, a cocaína, né, que é uma droga que é muito euforizante, dá muita energia. Pode ser com corticosteroides, pacientes que estão fazendo tratamento de alguma doença reumatológica, né, de forma mais incisiva, levodopa. Então, olha, uma imensidade aí de diagnósticos diferenciais que a gente precisa fazer. E o que é uma síndrome maníaca, né? Então, o paciente fica para cima em todos os sentidos. Então, existe uma exaltação do afeto, que é euforia, é uma alegria patológica, inadequada. Você fica feliz mesmo sem ter motivo, porque se você ganhar na loteria, normal você ficar feliz. O primeiro dia de férias dá vontade de sair dando piruleta. Então, assim, é condizente com o que está acontecendo. Uma pessoa em mania, não está acontecendo nada de bom na vida dela, mas ela está achando tudo ótimo, tá? É aquela pessoa feliz o tempo todo. Mas existem algumas pessoas que têm uma mania chata, que não têm o privilégio de sentir essa alegria interminável, e ao contrário, sentem irritação. Então, tem mania que não é feliz, tem mania que é irritada. É aquela pessoa nervosa, explosiva, que briga com todo mundo, que quer bater, às vezes quer ir pra cima, né? Então, e é o que gera muita dificuldade diagnóstica, porque quando chega a pessoa extremamente feliz, é fácil de dar diagnóstico de mania. O irritado é mais difícil. Porque irritação acontece na depressão, acontece na ansiedade, né? Então, a gente tem que pensar daí nos outros sintomas para conseguir dar diagnóstico. Aumento da autoestima. A pessoa se acha ótimo. Não, eu tô bem, eu tô linda, né? Eu consigo tudo que eu quiser, eu posso, né? Eu sou muito bom, eu penso rápido, eu trabalho muito e consigo fazer. Alterações de pensamento. O pensamento, ele tende a ficar num curso mais acelerado. Então, a pessoa pensa rápido mesmo. E tudo que a gente sabe que é em excesso, a gente vai ter perda cognitiva, perda neuronal. Com o tempo, isso vai causar prejuízo. Menos que uma psicose. A psicose é mais tóxica, mas a mania também é. E a depressão também é. O paciente, ele pode ficar loquaz, quer falar muito, ou pior ainda, logorreico, que ele fala muito e fala rápido, não para de falar, tem pressão de fala, você não consegue interromper a pessoa emenda uma frase na outra, não para mais, você não consegue falar para parar. Ideias de grandeza, e aí pode chegar a delírios, né? Então, quando o paciente tem sintomas psicóticos junto, então a pessoa acha que é poderosa, que pode comprar o mundo. Às vezes sai comprando o mundo mesmo, começa a comprar coisas que não pode, se endivida, mas aí vai no banco, fala que quer fazer um empréstimo, porque tem certeza que vai conseguir pagar, tá? Uma sensação de poder muito grande, de importância, né? Eu sou alguém importante, eu sou influente, conheço, às vezes chega a alguns delírios, a gente tinha paciente que falava que era amigo do Gugu, que era esposa do Gugu. A gente teve uma que era esposa do Gugu e que estava grávida dele, mas eram de 3 cobras. Então, essa paciente ela ficou muito psicótica, estava muito eufórica. Então, ela estava grávida de 3 cobras que eram filhos do Gugu. O paciente pode ter esses delírios, então, né? Chegar à psicose, delírio de grandeza ou mais congruente com o humor maníaco. Taquipsiquismo. Tudo, né? Tudo do estado mental fica acelerado. O paciente pode ter agitação, fica pra lá e pra cá, não para quieto. É aquela pessoa cheia de energia. Parece que ele pode tudo, né? Ele até faz as coisas rápido. Mas geralmente não termina no que começa. Já começa um, já vai pro outro. Tem exaltação. Isso pode chegar até o paciente gritar, cantar, ser inadequado e acaba se expondo socialmente. Isso até é um critério para a gente internar a pessoa, né? Então começa a colocar roupas, às vezes, muito exageradas, dar cantada em todo mundo, brigar com as pessoas na rua. Fica quase logorreico, porque tem alteração com o pensamento, né? O pensamento acelerado, alterações na atenção, porque tá tudo tão acelerado que não foca, né? Fica mudando o foco toda hora. E a relação? E a relação nada mais é que expansão. A relação é se sentir o máximo e cada vez querer mais e fazer mais. Então, é um paciente aceleradíssimo, tá? Isso é o paciente em síndrome maníaca. Então, aquela pessoa de atitude alegre, fica muito brincalhona ou irritada, pode chegar à arrogância, pode ficar agressivo e ter essa desinibição social e sexual, então sair com vários parceiros, não se proteger,
às vezes ter comportamentos até de mudança de sexualidade, pessoas que eram heterossexuais tiveram um comportamento homossexual durante a mania, tendência exagerada a comprar objetos, né, que a gente chama isso de oniomania, comprar tudo, coisa que não precisa, mas não é assim, gente, todo mundo, né, principalmente nós, mulheres, a gente gosta de comprar umas coisinhas, né, você sente aquela felicidade ali, imagina agora na pandemia a gente tá doida para comprar, mas é o paciente que compra sem controle, estoura cartão, compra às vezes mais, sabe, 3, 4, 5 sapatos numa mesma loja, já vai para outra, essa empolgação descontrolada. Chega a fazer dívidas importantíssimas, tá? E pode chegar a dar seus pertences. Começa a dar tudo para todo mundo, a pessoa pensa, né, sou muito bom, vou recuperar tudo, e dá tudo. Tem pacientes que deram todas as roupas, ficaram depois sem nada, isso gera conflito familiar, brigas, é muito complicado. Acontece diminuição da necessidade do sono, e isso não é insônia, é aquela pessoa que dorme pouco, 2, 3 horinhas, mas já tá ótimo. Dormiu 2 horinhas e acorda ligado, né? Acorda descansado, se sente já enérgico. Quando a gente fala de insônia, a pessoa não dorme e fica um caco no outro dia. Aqui não, a pessoa fica enérgica mesmo sem dormir. E pode ter então as alucinações, como a gente viu, que são sintomas psicóticos, né? E as vozes vão falar, nossa, você é o cara, vai lá, faz sim, compra mesmo, tá? Sempre incentivando aí essa aceleração psíquica. E aqui, para vocês entenderem um pouquinho, que a gente vai usar esses termos lá no nono termo. Quando a gente fala do transtorno bipolar, é o paciente que tem episódios depressivos e tem episódios, então, de mania. Só que existem 2 tipos de mania. Existe mania e hipomania, tá? Na verdade, é basicamente os mesmos sintomas. Se a gente olhar lá no DSM, os critérios diagnósticos são o mesmo. Muda só tempo e intensidade. Então, hipo é menos. Então, a mania é aquela aceleração intensa e hipomania é um pouco mais leve. Então, a mania, o prejuízo social, ocupacional e funcional é grave. Aquela pessoa que vai brigar com as pessoas, vai deixar de se relacionar, vai se endividar, né, não vai conseguir mais trabalhar, não consegue mais se cuidar, às vezes precisa de internação. São casos muito mais intensos. Na hipomania, o prejuízo é mais leve. As pessoas percebem mudança naquela pessoa, nossa, ela está diferente, mas às vezes ela fica até mais produtiva, tem menos prejuízos, então, mas assim, alguma coisa de ruim acontece, né? Então, porque ela fica mais acelerada, pode ter algum problema de relacionamento, alguma questão aí de compras, né? Mas não são prejuízos importantes que atrapalham, que a pessoa deixa de ter, né, coisas e relações na vida por causa da hipomania. E raramente você precisa internar esse paciente. Ele se sente ótimo. Hipomania, se você escolher qual síndrome você queria ter, eu queria ter hipomania. Porque deve ser uma delícia, você fica enérgico, feliz e não tem tanto prejuízo. Mas assim, alguma coisinha de ruim sempre acontece, né? Porque a gente sabe que na psiquiatria, para ser doença, tem que ter prejuízo, tá? Mas são prejuízos mais leves. Psicose, delírios e alucinações só acontecem na mania. Se tem delírio e alucinação, a gente chama de mania. Hipomania não tem, porque ele é mais leve. E quando a gente vê critério diagnóstico, mania dura mais. São pelo menos 7 dias de sintomas. Já na hipomania, 4 dias ou mais a gente já considera, tá bom? Então, assim, para vocês já começarem a se familiarizar com essa diferença, porque tem gente que acha que hipomania é depressão, porque parece que é menos. Não. É basicamente a mesma coisa que a mania, só que mais leve. E, por fim, o estado misto, tá? Quando a gente está falando de síndromes de humor, depressão, mania, hipomania, o paciente ele pode estar num momento da vida dele em que ele tem tantos sintomas da síndrome depressiva quanto da síndrome maníaca. Tudo misturado ao mesmo tempo e é uma confusão e é difícil de diagnosticar, tá? E é muito comum de acontecer também. Então, são alguns desafios que nós temos na psiquiatria, porque o bipolar é difícil de dar diagnóstico. Claro que se a pessoa chega em mania franca, aquele quadro ali que eu descrevi para vocês, é fácil. Se é mania, pronto, é bipolar. Mas esses pacientes que entram em hipomania, esses pacientes que ficam em estado misto, né, acaba ficando tudo meio limítrofe,
são os quadros mais difíceis aí de estar dando diagnóstico e fazer tratamento, tá? O estado misto é uma mistura dos dois. E é isso, pessoal. As 3 grandes síndromes são essas. Deixa eu voltar aqui para vocês e vamos ver se a gente tem alguma dúvida. E aí, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Todo mundo dormiu. Pra mim tá tudo certo. Pra mim também, prof. Professora, Oi. era uma vez que foi uma aula do Samuel, que ele tinha dito sobre os dias da bipolaridade, da alteração entre a mania e a depressão. Tem exatos dias ou é meio jogado? É assim, para dar diagnóstico de depressão, são pelo menos 2 semanas daqueles sintomas depressivos. São 2 semaninhas, no mínimo. Mania, pelo menos 1 semana. Hipomania, pelo menos 4 dias. Agora, o paciente bipolar, ele entra em depressão, aí ele pode ficar eutímico, quer dizer, sem sintomas um tempo, às vezes anos, às vezes meses. E aí depois ele entra numa mania que dura, sei lá, 1 mês, 2 meses, aí depois passa, ou depois ele já entra na depressão. Então isso é muito cíclico, varia muito e não tem um tempo mínimo. Ó, tem que ter pelo menos 1 semana sem sintomas para entrar em outro episódio. Não, isso é muito